aqui é a Jess do Reunião Entre Livros, tudo bem? Hoje a gente vai falar do primeiro volume do box Sherlock Holmes da HarperCollins. A HarperCollins, faz um tempo atrás, lançou um box que reunia toda a coletânea da obra do Arthur Conan Doyle só sobre o Sherlock Holmes. E esse box ficou dividido em 4 volumes e a ordem de organização do box seguiu a ordem de publicação dos livros. Por isso que os volumes muitas vezes são divididos entre romances e livros de contos. Esse primeiro volume aqui, o verdinho, por exemplo, ele é composto por 2 livros de romance, que é o primeiro de todos, de onde saiu a história do Sherlock Holmes, que é um estudo em vermelho. Depois tem um segundo romance, que é o Sinal dos Quatro. E depois tem um livro de contos, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. O primeiro romance, O Estudo em Vermelho, foi lançado em 1887 e tenho que dizer para vocês que até agora é o meu favorito. Ele tem aproximadamente 150, 160 páginas, tá? Nessa edição aqui, que é uma edição grande, é um livro razoavelmente grande. Esse é o formato de diagramação de fonte, então é bastante texto por página. Então, se eu não me engano, a Zahra lançou um estudo em vermelho e outras editoras também lançou separadamente. Mesmo assim, é um romance razoavelmente curto, mas muito bom, muito dividido, muito bem feito. Ele é dividido em 2 partes. A primeira, a gente acompanha a história dos olhos do Sherlock Holmes, aliás, dos olhos do Dr. Watson, né? Que as histórias são narradas em primeira pessoa. É o Watson contando como ele voltou da guerra, porque ele se machucou, ele conhecendo o Sherlock, eles alugando o apartamento, dividindo e tal. E a questão da convivência deles e dessa amizade que foi crescendo, né? Saíram de colegas de casa para uma amizade tão duradoura. Eu já estou no 3º volume, então é uma amizade muito duradoura e a gente vê anos e anos se passando e acompanha essa relação de amizade deles dois, tá? E como eu falei, o Estudo em Vermelho é dividido em 2 partes. Na primeira a gente tem esses primeiros momentos deles dois e os primeiros momentos também do mistério em si, né? A investigação do Sherlock, do Watson, assim como as outras pessoas, os outros personagens policiais da história, né? Da Scotland Yard. Acho que eu falei certo. E na segunda parte a gente já vê a história pelos olhos da vítima e do vilão da história, né? E de outros personagens. Então a gente é transportado para um outro continente alguns anos atrás e vai acompanhar essa história que se deu nessa morte aqui do início de O Estudo em Vermelho. Eu gostei bastante, eu adorei essa divisão, essa dualidade dessas 2 partes. Eu acho que o Arthur Conan Doyle escreve romances muito bem. Ele consegue prender bastante o leitor, eu gostei. E gosto como é curta. E mesmo sendo curta, ele consegue dividir muito bem início, meio e fim da história, tá? O segundo livro de romance aqui é O Sinal dos Quatro, que foi lançado em 1890, 3 anos após Um Estudo em Vermelho. E é um romance que eu já não gostei tanto. Ele tem a estrutura diferente do Estudo em Vermelho e eu tomei um choque por causa disso. Ele é dividido em 10 capítulos ou 12, se eu não me engano. Ele tem a mesma quantidade de páginas, razoavelmente. E ele tem uma escrita um pouco diferente, tá? Em questão de narrativa e tudo bem, eu acho que ele é tão bom quanto O Estudo em Vermelho. Mas aqui o que pecou pra mim mesmo foi a história. O mistério em si e tal é interessante. Eu acho que são as questões que envolvem a resolução do mistério. Eu não gostei. Eu acho que eu fiquei com a expectativa muito lá em cima depois de ter lido O Estudo em Vermelho, que ele é muito bom. E O Sinal dos Quatro já não é tão bom assim. Mas é aquele caso, como o segundo romance, como o segundo na linha cronológica das histórias, a gente vê mais dos personagens, acompanha mais deles, das características deles, da amizade deles.
E também aqui que nos apresentam uma personagem que vai virar a esposa do Dr. Watson. O terceiro livro aqui é As Aventuras de Sherlock Holmes, é um livro de contos. O primeiro livro de contos do Sherlock Holmes foi lançado em 1892, 2 anos depois do Sinal dos Quatro. Esse eu já não gostei tanto assim. Eu gostei menos ainda do que o Sinal dos Quatro, tá? Eu achei os contos bem consistentes, são 10 ou 12 contos, acho que 12, se eu não me engano. Alguns contos são bons, acho que o da Irene é um conto muito bom. E tem um outro o do Rei da Boêmia, é uma coisa assim, é muito bom. Já faz um tempo que eu li esse livro. Mas outros contos são ruins, são chatos, o mistério foi mal feito. Na verdade, eu acho que é um autor, uma coisa que eu tô identificando, é um autor que não lida bem com livros de contos. Eu acho que é uma questão do autor de escrever contos. Ele não é tão bom assim, sabe? E também, é o primeiro livro de conto dele, então é aceitável isso, né? Mas são contos fracos, o mistério é fraco, a resolução é fraca. Alguns contos aqui são pela metade, eu não sei se serão coisas que serão resolvidas nos próximos livros, até porque eu não terminei de ler a obra, então ou ele vai retomar essa história lá na frente. O da Irene, por exemplo, ele é fechadinho, mas ele tem uma certa vírgula para uma abertura que possa vir uma história mais à frente. Eu acredito que vai vir uma história mais à frente, até porque eu assisti a série Elementary. Aqui, por enquanto, eu não consigo ligar muita coisa com a série. Já do segundo volume, eu vou falar mais no próximo vídeo, quando eu falar do segundo volume. Dá pra ligar um pouco mais. Mas é isso, eu acho que esse livro de contos aqui não foi bom. Eu lembro que eu dei 5 estrelas pro Estudo em Vermelho, dei umas 4 estrelas pro Final dos Quatro, e para as Aventuras de Sherlock Holmes eu dei 3 estrelas e meia. Aí depois eu fiz um cálculo, não lembro qual foi o cálculo que eu fiz, mas eu acabei pro volume todo, né? Eu acabei dando 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, se eu não me engano, tá? É isso que eu tinha pra falar pro primeiro volume, muita coisa, eu pensei que eu ia falar menos, mas é isso. Me diz aqui nos comentários se você já leu, tem interesse em ler as histórias do Sherlock Holmes. Eu gosto bastante. Eu conheci o personagem na série, como eu falei, e vou falar mais no segundo vídeo. Mas é assim, eu gosto bastante. Eu acho que ele tem muito pra ensinar em muitos aspectos, tá? É isso, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que um vídeo novo for lançado. A gente tá no finalzinho do Veda, graças a Deus, tá? Mas fica por aqui que em setembro a gente vai ter vídeos e vamos voltar com a programação normal de vídeos semanais, tá certo? Beijo pra vocês, até mais!